E aí, pessoal, tudo bem com vocês? Aqui é a Gabi e você está no Tagarelando, esse canal onde a gente conversa pelo menos sobre 3 coisas: livros, intercâmbio de au pair e vida cristã. Se você gosta de pelo menos um desses 3, seja muito bem-vindo, porque esse canal é pra você. Hoje eu vim aqui contar pra vocês qual é a minha história com o au pair, como foi, assim, todo o meu processo, como foi que eu tomei essa decisão e tudo mais. Na verdade, sobre a decisão eu vou ainda explorar melhor num outro vídeo, porque tem muito pano pra manga. Mas de modo geral, senta que lá vem história. Já prepara aí seu café, se você gosta de café. Se você, como eu, pega um chazinho, deita aí, senta no sofá, não sei, fica confortável, porque é hoje que eu tagarelo valendo mesmo. Quando as pessoas começaram a me perguntar como foi que você descobriu esse intercâmbio, né? Como foi que você realmente teve essa vontade de fazer esse intercâmbio específico, né, de au pair, que é basicamente para você ser babá nos Estados Unidos, né, ou em algum outro país, mas no meu caso nos Estados Unidos. Eu sempre me lembro do exemplo de uma moça da minha igreja, na época que eu era criança, eu tinha, sei lá, acho que 6, 7 anos talvez, e ela fez o au pair na época para os Estados Unidos e acabou que ela veio pra cá, casou e tá morando aqui até hoje. Foi a primeira vez, eu acredito, que eu ouvi falar sobre essa possibilidade, né, de você ir trabalhar fora do Brasil, né, e fazer esse tipo de intercâmbio e tal. E eu lembro que eu era muito nova, mas aquilo ficou preso na minha memória. E depois, com o passar dos anos, eu fui conversando especificamente até com uma prima minha que viajou pra fora, ela, a mãe dela e tal, e elas sempre me deram esse exemplo, né, de fazer intercâmbio e como aquilo foi bom pra vida delas. Então elas sempre me incentivaram bastante, por mais que a gente não tivesse tanta convivência assim, sabe? Os momentos em que a gente se encontrava eram esporádicos, mas eu tenho também muito gravado na minha memória esses momentos em que nós tivemos essas conversas. E é muito legal perceber como essa vontade foi sendo alimentada no meu coração ao longo de muitos anos. Eu sei que esse não é o caso de todo mundo, mas mais uma vez, esta aqui é a minha história, tá bom, gente? Pra você que tá aí, já vivendo o processo, já viveu o processo, quer iniciar o processo, talvez seja diferente. Mas essa daqui é a forma como as coisas aconteceram comigo. O que não é regra, tá? Diga-se de passagem, não é regra. Pode ser que você tenha ouvido falar mês passado e já tá aí dando match com família agora. E tudo bem, cada caso é um caso. Mas, seja como for, eu acho muito interessante como comigo as coisas foram realmente, assim, sendo trabalhadas com calma. E tudo foi literalmente, assim, um passinho de cada vez. Nossa, gente, Deus trabalhou muito na minha vida ao longo desses anos todos, em vários aspectos, né? Como Deus faz. Se você é cristão, você sabe que você está sendo aí santificado pelo Senhor todos os dias, né? A cada misericórdia renovada dele sobre a sua vida, a cada manhã, você tá sendo, né, moldado pelo Senhor. E comigo não foi diferente, mas eu acabei crescendo, né, passando ali pela minha adolescência, entrando na juventude com um desejo enorme de fazer intercâmbio. E aí eu comecei a conversar com os meus pais a respeito disso, né, eu visitei uma feira de intercâmbio na minha cidade, né, na época eu morava em Recife, e eu acredito que nessa época eu devia ter ali uns 17 anos, 16, 17 anos mais ou menos, e eu visitei essa feira de intercâmbio para realmente começar a dar ali alguns passos, né, ver se seria possível, na verdade, dar alguns passos em relação a esse ao intercâmbio, algum intercâmbio, porque até então eu só sabia que eu queria ir pra fora. Eu não pensava exatamente assim no au pair, eu só sabia que eu queria viver uma experiência fora do país e aprender a falar inglês, assim, né, tipo, realmente melhorar, adquirir uma fluência, né, nessa língua que eu acredito que é tão importante, né, atualmente. Mas na feira de intercâmbio que eu fui, eu acabei descobrindo ali uma agência de intercâmbio, que é a Cultural Care. Gente, as coisas realmente caminharam de uma forma assim que só Deus pode fazer. Nesse dia aí da feira de intercâmbio, quem falou comigo foi a Lívia, que é a representante, pelo menos atualmente, né, da Cultural Care em Pernambuco. E anos atrás, ela já trabalhava lá, foi ela que falou comigo. E anos depois, porque sim, eu fui pra essa feira de intercâmbio com, tipo, 16, 17 anos, mas eu vim efetivamente fazer o au pair com 25 anos. Então, assim, teve um intervalo enorme de tempo e daqui a pouco vocês vão descobrir o que foi que aconteceu nesse meio tempo todo aí. Mas eu já adianto, já vou dar o spoiler pra vocês, de que 8, 9 anos depois foi a mesma pessoa que falou comigo e que deu
o start no meu processo de intercâmbio com a Cultural Care, que acabou sendo a empresa que eu optei. Mas voltando, naquela época ali, eu com os meus 16, 17 anos, não sei bem, fiquei muito empolgada, falei com os meus pais e eles viram que, em relação a todos os intercâmbios ali, né, que a gente pesquisou na feira e tal, o de au pair realmente seria o mais viável para mim, por ele ser um intercâmbio, economicamente falando, muito mais barato do que os demais. Se você for comparar, se você for começar a pesquisar sobre intercâmbio, você vai ver bem do que é que eu tô falando. E você tem alguns benefícios a mais, porque você tá indo pra trabalhar. Então, você também vai receber, né? Você não vai só gastar dinheiro para estudar fora, mas você vai receber algo em troca, também tendo a oportunidade de estudar, que é o que eu vou começar daqui a uns próximos meses, mas isso também é conversa pra um outro vídeo, pra um outro momento. Seja como for, a gente viu que o au pair era ali uma possibilidade, mas eu tinha acabado ali, ó, eu tava, na verdade, me preparando pra fazer o Enem, né, terminando o meu 3º ano do ensino médio e tal. Quem viveu o ensino médio sabe, né, minha gente, sabe que geralmente quando a gente tá ali na nossa adolescência, raras são as pessoas e os adolescentes que sabem o que é que eles vão querer fazer quando crescer, né? Eu também fui uma das milhares de pessoas que não fazia ideia do que queria. Eu sei que eu acabei entrando no curso de engenharia florestal e fui cursando, né? Fui fazendo mais ou menos por falta de uma opção melhor até para mim, tá? Que isso fique bem claro, porque eu acho que esse curso de engenharia florestal que eu fiz foi um curso excelente, foi um curso muito bom. Eu acho que é extremamente relevante para a sociedade, embora muitos de vocês aí provavelmente nem saibam do que é que se trata a engenharia florestal. Mas enfim, foi muito bacana e eu entendo que foi um período em que Deus me ensinou muito e me fez amadurecer muito. O período que eu estudei na universidade, né, na faculdade. E enquanto eu estava ali na faculdade, fazendo um curso que eu nem gostava tanto assim, eu o tempo todo pensava, putz, eu podia estar fazendo um intercâmbio agora, sabe? Eu podia estar indo, né? Fazer o au pair, vamos lá e tal. Mas conversando com os meus pais, né, e tal, eles sempre me falaram, filha, você tá investindo, querendo ou não, nos seus estudos, né, em receber um diploma, e um diploma é algo muito relevante na sua vida, né, e se você não sabe o que você quer fazer, o que você quer cursar, você já tá dentro de um curso, então pelo menos conclua, e aquilo, de fato, fez sentido pra mim, e Deus me deu paz pra seguir fazendo o curso, eu não tinha por que sair, e eu sabia, no fundo do meu coração, eu sabia que se eu trancasse a faculdade pra ir fazer o intercâmbio de au pair, como muitas pessoas acabam fazendo até, eu não ia voltar. Eu não ia voltar pro curso, eu não ia ganhar o meu diploma. Então, eu entendi que para mim, naquele momento, era melhor eu ficar onde eu estava e não tentar fazer o au pair ou qualquer outro tipo de intercâmbio por enquanto. E assim foi. Veio a pandemia. Eu fiquei 1 ano a mais ainda na universidade do que o esperado, porque a pandemia atrasou as coisas. Então, cursei aí 6 anos, né, de universidade. Concluí, recebi o meu diploma, não simplesmente o diploma, mas foi um diploma de honra, né? Eu fui a aluna laureada da minha turma, por incrível que pareça, porque por essa eu te garanto, eu não esperava mesmo, mas isso veio, assim, realmente das mãos do Senhor pra mim, me mostrando mais uma vez que eu tava no caminho certo e que eu, mesmo sendo a pecadora, falha e miserável que eu sou, inclusive nos meus estudos e na minha vida universitária, ainda assim, o Senhor me honrou, porque eu busquei fazer a vontade dele, eu busquei obedecê-lo enquanto eu estava ali cursando aquele curso que eu nem queria. Então, essa foi aí a minha história também com a universidade. E é engraçado porque até hoje eu não sei se eu vou acabar trabalhando com a engenharia florestal. Pode ser que sim, pode ser que não. Até então eu não tive essa oportunidade, mas quem sabe? Hoje, com 25 anos, eu não estou fechada a nenhuma possibilidade. Seja como for, mesmo enquanto eu tava ali, finalizando o meu curso, né, na universidade, eu sempre falava, quando eu acabar a faculdade, eu vou fazer um intercâmbio. E eu devo fazer o au pair, né, porque era o que sempre esteve ali na minha cabeça como uma opção viável. Mas o que aconteceu? Eu e minha família, a gente tem uma família também, né, de amigos e irmãos, né, que faziam parte da nossa igreja, que se mudaram para a Irlanda. E de repente a Irlanda passou a ser uma opção para mim, porque eles disseram que, Gabi, você tem vontade de fazer intercâmbio, né, e tal.
Então, a gente pode te receber na Irlanda, e eu passei a pesquisar muito sobre intercâmbio na Irlanda e como é que faz e tal, o que eu ia precisar. Então, eu acabei deixando o au pair totalmente de lado e foquei no intercâmbio da Irlanda, porque aparentemente seria ali, né, a nova opção mais viável. Então, digamos que ali no meu último ano de universidade, escrevendo TCC e não sei o que, paralelamente a isso, eu tava pesquisando as coisas ali da Irlanda também. E quando eu finalizei o meu curso, eu fui efetivamente, né, começar a entrar aí nesse processo para ir pra Irlanda. E, gente, parece brincadeira, né, mas é assim que as coisas funcionam e é assim que Deus faz. Eu realmente acredito que Deus, ele intervém e ele age no meio das circunstâncias da vida, né? Das coisas que a gente experimenta aí, das coisas que acontecem no mundo. Então, o que acontece? Para você fazer um intercâmbio, pelo menos o intercâmbio que eu estava visando na Irlanda, né, que seria de estudo e trabalho, eu precisaria estar matriculada numa escola de inglês aprovada pelo governo lá irlandês. Não apenas matriculada, mas assim, quitar essa escola de inglês, que por sinal é bem cara, antes de eu embarcar. E além disso, todo imigrante, né, toda pessoa que quer conseguir um visto, para você ficar mais de 6 meses na Irlanda, você precisa desse visto. E para você conseguir esse visto, você precisa ter uma comprovação de 3.000 euros. Isso na época que eu pesquisava e tava tentando me organizar para ir pra Irlanda. Só que quando eu efetivamente botei a mão na massa, falei, vamos lá, vamos tentar fazer esse negócio de deslanchar, o governo irlandês anunciou que essa taxa aí dos 3.000 euros aumentou para 4.200 euros. Então, gente, resumo da ópera, o intercâmbio da Irlanda estava absurdamente caro para mim. Tipo, foi um negócio que mesmo eu tendo a acomodação, que é um ponto a ser levado em consideração se você quiser fazer um intercâmbio para Irlanda, é a acomodação, porque aluguel é muito caro. Mesmo eu tendo isso, né, com esses nossos amigos, essa nossa família querida que poderia me receber, ainda assim seria muito complicado e eu não queria de jeito nenhum fazer dívidas, sabe? Mesmo que depois eu soubesse que eu iria tentar trabalhar na Irlanda e tudo mais para recuperar o dinheiro, mas eu simplesmente me vi assim muito preocupada com toda essa situação e falei, gente, não dá, sabe? Não eram essas as circunstâncias que eu estava esperando encontrar quando eu comecei a cogitar ir para Irlanda. Mas o ponto interessante é que, como eu comecei a pensar em ir para Irlanda, e naturalmente ele já era um intercâmbio mais caro, mesmo antes dessas alterações todas aí acontecerem, o que eu tinha em mente assim que eu terminei a minha faculdade foi de que eu preciso trabalhar, eu preciso juntar dinheiro aí para realmente poder fazer meu intercâmbio para Irlanda. E aí, pela graça de Deus, eu tive a honra e o privilégio mesmo de ter tido a oportunidade de ser aceita como professora infantil de uma escola lá em Olinda. E assim, não era qualquer escola, mas era uma escola cristã e bilíngue. Então, eu fiquei um ano da minha vida, o ano passado, o ano de 2023, trabalhando com crianças de 1 a 3 anos numa escola cristã bilíngue. Pois é, pessoal. Se isso não foi um preparatório para o au pair, eu não sei o que é que foi. Sendo assim, quando as coisas passaram a não colaborar para que eu fizesse um intercâmbio na Irlanda, eu voltei a pensar sobre o au pair. E principalmente comecei a olhar para o que eu estava vivendo na época, né, como professora e tudo mais. E falei, talvez esse realmente seja o caminho. Vamos testar? E aí, quando eu dei esse primeiro passo de voltar a falar lá, né, com a Cultural Care, a Lívia veio falar comigo, né, e tipo, ela que me respondeu, ela que me deu toda a assistência ali inicial que eu precisava e fez com que o processo fosse super rápido. As coisas realmente deslancharam e em menos de um mês eu já estava com um match nessa família que eu estou trabalhando hoje. E assim, gente, o que eu quero dizer com tudo isso? A providência de Deus age na nossa vida de tal forma que ele faz com que nós tenhamos paz para as decisões que a gente precisa tomar, pelo menos essas decisões grandes, essas decisões que envolvem, né, mudanças realmente drásticas na nossa vida. Deus sabe para onde Ele está nos levando, Ele sabe o que Ele quer trabalhar na nossa vida e quais os meios que Ele quer usar para isso. Então, Ele de fato nos direciona. Se você tá tentando, seja lá o que for na sua vida, e você vê, assim, que tá penoso, que tá muito difícil, tem muitas portas aí se fechando,
pare, observe, pense, pondere sobre se você deve de fato continuar seguindo aí por essa direção, ou se quem sabe você precisa dar um passo atrás e recalcular a rota, né? Reavaliar para onde a sua vida tá aí caminhando. Depois que eu iniciei essas minhas conversas com a Lívia, né? Eu preenchi meu application, né, que é basicamente o seu perfil. A gente entra no site, pelo menos da Cultural Care, é assim que funciona nessa agência, talvez com outras agências seja diferente, mas na Cultural Care a gente preenche o nosso perfil e aí quando a gente fica online, funciona como um site de relacionamento mesmo, sabe? As famílias anfitriãs, né, as host families, elas têm acesso ao nosso perfil, elas podem colocar filtros lá, né, para tentar achar uma au pair, né, que se qualifique e que se encaixe ali, né, nos parâmetros que eles estão procurando. E, gente, no mesmo dia, assim, que eu fiquei online, já veio uma família cristã no meu perfil. Não é essa família aqui que eu estou agora. Também foi todo um negócio esse, né, de conversar com as famílias. É um processo, assim, que pra mim, pelo menos, foi muito árduo emocionalmente falando, porque a gente começa a se imaginar ali, vivendo aquelas realidades diferentes naquelas famílias e tal. Mas o fato de, no primeiro dia, já ter vindo uma família cristã no meu perfil, já foi um indicativo, assim, muito forte, assim, sabe? De Deus falando, minha filha, é esse o caminho, siga em paz. E assim foi, né? O processo todo aí de dar um match com uma família foi debaixo de muita oração. Eu compartilhei tudo com os meus pais leram os perfis de todas as famílias também junto comigo. Eles realmente abraçaram tudo isso do au pair, tudo isso do intercâmbio junto comigo. E, sem dúvidas, eles foram fundamentais na minha tomada de decisão, porque eu quase neguei essa família que eu estou agora, e da qual eu não me arrependo de forma alguma de ter vindo. Mas, enfim, por conta dos meus pais, por estar conversando com eles, por causa da sabedoria deles, que é maior do que a minha, eu tomei a decisão de aceitar, né, conversar com essa família, porque eu não queria nem aceitar conversar com eles, né, chegar a conversar com eles, porque eu já tava conversando com outras famílias, eu já tava cansada emocionalmente, né, como eu falei pra vocês, porque são muitas dúvidas. Essa parte, gente, de ter que dar um match com a família, eu achei, assim, a mais difícil, a mais penosa, assim, porque são muitas dúvidas mesmo, são muitas coisas pra serem ponderadas, avaliadas, mas, graças a Deus, e ao incentivo, né, dos meus pais, a sabedoria mesmo, né, dos meus pais, eu aceitei conversar com essa família. E desde que eu comecei a conversar com eles, assim, eu realmente fui ficando em paz, né? E a cada conversa, a cada e-mail que a gente trocava, minhas dúvidas, né, e minhas inseguranças iam sendo ali quebradas, né, diminuídas. E, gente, Deus de fato, assim, respondeu de forma muito clara, né, pra mim, com tudo que eu precisava para vir pra cá. E pra escolher essa família, e pra realmente estar aqui. Então, eu vim. Agora, né, estou aqui gravando esse vídeo com 4 meses já aqui. E assim, ó, 4 meses é pouco e é muito ao mesmo tempo. É pouco porque não é tanto tempo, levando em consideração que eu vou ficar 1 ano completo, mas é muito no sentido de intensidade, é muita coisa que acontece, são muitas experiências. Gente, tipo, a minha camisa, eu já fui pro Havaí. Você tem noção disso? Tipo, já fui pra Havaí, já fui pra Disney. E isso é o de menos. Isso é o de menos. Eu tô falando pra vocês, assim, de experiências inusitadas e grandes, assim, que eu tive. Mas, no dia a dia mesmo, o dia a dia da au pair ali, né, com as crianças, com a família, é muito intenso. É muito trabalho. Não é 24 horas, tá? A gente tem os nossos tempos off e tudo mais, mas é aqui, é na casa deles o tempo todo. É de fato uma mudança muito grande, uma experiência muito intensa. E é justamente por isso que você precisa avaliar muito bem antes de você vir pra cá. A gente pode conversar mais sobre isso, né, num próximo vídeo aqui no canal. Então, se você quer tirar suas dúvidas, se você quer me perguntar alguma coisa relativo a tudo isso aí que eu conversei com vocês, coloca aqui embaixo nos comentários. Prometo pra vocês que eu volto aqui em outros vídeos e volto a abordar mais especificamente aí determinadas temáticas a partir das dúvidas de vocês, né, do que vocês quiserem que eu aborde aqui, tá? Mas seja como for, é por isso que eu estou aqui e é dessa forma, avaliando todas as circunstâncias, né, da minha vida anos atrás e até chegar aqui agora, é que eu de fato entendi
que esse era o caminho que Deus estava escolhendo pra mim nesse momento. Teve um vídeo aqui que já saiu no canal falando pra vocês sobre essa nova fase do canal, sobre esse novo tempo. E eu iniciei o vídeo lendo pra vocês Eclesiastes 3, né, que fala que existe tempo pra tudo debaixo do sol. E é preciso que a gente, principalmente enquanto cristãs, a gente entenda o tempo que a gente tá vivendo, né? Busque diante da palavra de Deus e em oração, entender o que é que você está vivendo, né? E para o que Deus tem te chamado no tempo em que você está vivendo agora. Eu estou vivendo o au pair agora, com 25 anos, não com 16, 17, 18, na verdade, que é a idade mínima para vir para cá. Por que é agora e não foi lá atrás? Deus sabe, Ele me conduziu por meio desses processos todos, Ele trabalhou no meu coração ali. Você acha mesmo que durante esses 8 anos aí, que eu fiquei pensando em fazer intercâmbio, eu acho que seria legal, não, é uma coisa que eu quero, não, mas não posso fazer agora, não vou fazer agora. Você acha que foi fácil para mim? Não foi fácil. Eu tive muitas dúvidas, assim, muitas crises, né? Mas em todos os momentos, eu me voltava pro Senhor, eu colocava diante dele esse meu desejo, eu entregava mesmo ao Senhor, falando: Senhor, se esse desejo que tem aqui no meu coração de fazer intercâmbio não vem de ti, então tira isso de mim, sabe? Me faz seguir aqui a minha vida, ir atrás, né, das coisas aqui que eu preciso fazer, me ajuda a realmente deixar pra lá, entender que passou e tudo mais. Mas não foi assim que aconteceu comigo, sabe? Deus continuou alimentando isso no meu coração, me dando as oportunidades certas para que eu entendesse que, de fato, eu deveria vir pra cá na época em que eu vim pra cá. E como se não bastasse, gente, até esqueci, mas nesse 1 ano que eu fiquei trabalhando, né, na escola cristã bilíngue, eu conheci a Raíssa, que já apareceu no vlog do Havaí, né, que trabalhava na mesma escola que eu e que também tinha o desejo de fazer um intercâmbio de au pair e que também começou o processo na mesma época que eu. E hoje estamos nós duas aqui, ela em Chicago, eu aqui na Califórnia. E, gente, quão incrível é poder vivenciar isso. Se eu tivesse vindo anos atrás, a Raíssa não estaria aqui, a gente não estaria vivendo das mesmas coisas ao mesmo tempo, eu não teria uma amiga já aqui, assim, sabe? Gente, é nos detalhes. Deus cuida e conduz a nossa vida em todos os detalhes. O que cabe a nós é confiar na providência dele, entregar a nossa vida nas mãos dele, sabendo que tudo que ele faz é o melhor, sempre, sem exceção. Mesmo quando a gente chora, mesmo quando a gente sofre, mesmo quando a gente não entende. Aquilo que Deus faz é sempre o melhor. Eu tenho um outro vídeo aqui no canal que eu falei pra vocês sobre a questão do contentamento e como essa tem sido uma temática que Deus tem me confrontado e me lembrado assim constantemente. E de verdade, acabando aqui esse vídeo, vai lá assistir o vídeo sobre o contentamento, porque eu explorei um pouquinho mais, a gente fez realmente um estudo bíblico ali em Filipenses. Nossa, foi muito edificante pra mim entender o que é de fato o contentamento e o que não é. E eu quero muito que você entenda também, principalmente se você tá aí vivendo ou pensando em viver esse processo de au pair. Porque eu sei como muitas vezes a gente pode se frustrar, né? Muitas vezes a gente pode achar que, nossa, mas eu só quero ir embora, sabe? Eu só quero mudar a minha realidade, viver outra coisa. Mas calma, sabe? Calma. Vai colocando isso diante de Deus, vai orando e dando os passinhos que você puder dar também, no tempo certo. Avalie o tempo que você tá vivendo e prossiga, siga caminhando. É isso que o crente faz. A gente caminha, a gente trabalha, a gente vive para o Senhor em todo o tempo. É isso, gente, o que eu tenho pra compartilhar com vocês hoje. Eu garanto pra vocês que tem muitos, mas assim, muitos outros detalhes nessa história toda. Só, assim, a parte de depois de dar o match e vir de fato pra cá, tem muita coisa. Eu já compartilhei um pouco como foi a viagem pra vir pra cá num vlog aqui no canal, vocês têm acesso a isso. Mas assim, eu te garanto que tem muitos detalhes sobre a providência mesmo de Deus, mas são detalhes que eu guardo pra mim, sabe? Tem coisas que eu, Deus e minha família sabemos e que foram provas e evidências, né, da mão do Senhor abençoando essa tomada de decisão e esse passo que eu tava dando. E mesmo sem compartilhar desses detalhes, eu posso testemunhar pra vocês que é assim que as coisas funcionam
na vida cristã, é assim que as coisas são. A gente vai dando passos e a gente vai recebendo confirmações mesmo, né? Mediante as circunstâncias da nossa vida. Eu creio que Deus age muito por meios ordinários. Eu vejo muitos cristãos buscando os meios extraordinários de Deus. E eu não digo que Deus não pode usar os meios extraordinários, ele pode, mas ele tem os meios ordinários também e ele usa muito. Nós, geralmente, é que não temos sensibilidade e um olhar atento para perceber. Então, o que eu posso te dizer é, procure clarear aí esse seu olhar, né? Focalizar melhor, colocar as lentes certas, que são as lentes da palavra de Deus. Quanto mais você buscar a palavra de Deus, quanto mais você conhecer ao Senhor, mais você vai entender aonde que ele tá movendo a sua vida, aonde que ele tá te colocando, para onde que ele tá te levando, o que que ele tá querendo e esperando de você nesse momento. É isso que eu posso te incentivar. Busque a palavra de Deus, se debruce diante dele em oração e tenha um olhar sensível para as circunstâncias que te rodeiam antes de tomar aí as suas decisões. E claro, como aqui nós temos 3 pilares nesse canal, eu não poderia terminar esse vídeo sem recomendar para vocês um livro. Se você tá aí querendo tomar alguma decisão na sua vida e não sabe muito bem como, tem um livro que pode te ajudar, um livro muito bom, um livro que eu li anos atrás e que foi excelente pra mim, que chama Tomando Decisões Segundo a Vontade de Deus, do Heber Campos Jr. Esse livro tá disponível aí em vários formatos, tanto em e-book quanto livro físico, e o link de compra dele tá aqui embaixo na descrição desse vídeo, o link de compra da Amazon, e se você optar por comprar por meio desse link, você vai me ajudar a continuar aqui produzindo conteúdo para vocês. E claro, se esse vídeo, essa minha tagarelice sobre a minha história foi edificante, foi importante para você, não esquece, por favor, de deixar o seu like para que esse vídeo alcance mais pessoas. Compartilhe o vídeo aí com alguém que você sabe que quer fazer intercâmbio, que tá pensando em fazer au pair, ou talvez nem saiba muito do au pair, mas pode ser uma opção interessante para essa pessoa. Compartilhe aí o vídeo e deixa aqui embaixo nos comentários também as dúvidas ou as impressões de vocês e vamos continuar conversando e tagarelando aqui nos comentários. Tá bom, gente? Encontro vocês aqui no próximo vídeo. Beijo grande pra vocês e tchau, tchau!